Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Olha, meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco a respeito do livro de Apocalipse na Bíblia. Apocalipse quer dizer tirar o véu. Quer dizer, quando uma mulher vai casar, que o seu noivo tira o véu para dar o beijo, pois o nome Apocalipse significa tirar o véu. É uma mensagem direcionada, o livro de Apocalipse é um livro direcionado para a noiva de Cristo, aquelas pessoas que vão subir no arrebatamento. Mas o livro do Apocalipse está numa ordem, como está escrito aqui, ó. Olha para que vocês venham captar como é que esse livro do Apocalipse está em uma ordem. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, do qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, no plural, as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e notificou a João, seu servo. No livro do Apocalipse, existe um anjo que veio através dos servos, que está escrito no plural, criando um movimento para que a noiva de Cristo venha entender como será esse arrebatamento. Mas quando chega aqui no final do livro de Apocalipse, para que vocês possam entender, o livro, como eu disse, que está no plural, diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profetas, está vendo no plural, enviou o seu anjo para mostrar os teus servos, vocês estão vendo aqui de novo no plural, que existe um anjo que vem revelar, mostrar o livro do Apocalipse. Mas esse anjo tem servos, quer dizer que Deus está usando servos para que o povo venha entender o que é esse livro do Apocalipse. Amém. Vou ler de novo para que vocês possam entender. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profetas, está vendo? No plural, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. Vocês estão vendo que esse anjo, ele vem através de servos, as coisas que brevemente hão de acontecer. Aí as pessoas dizem assim: irmão Bruno fez tudo, não tem mais nada para frente. Quando a Bíblia está dizendo aqui que esse anjo, ele vem revelar o segredo a servos profetas. Aí, prosseguindo a leitura, João diz assim: eis que perto vem, bem-aventurado aquele que guarda a palavra desta profecia, desse livro, está vendo? Bem-aventurado aqueles que guardam a palavra dessa profecia, desse livro. Quais são as profecias que estão aqui dentro desse livro, que hoje nós vamos falar um pouco a respeito dela? E vocês têm que aprender a guardar essas profecias. E ele fala assim, ó: eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo ouvido e visto, prostei-me ao pé do anjo, que era mais mostrado para adorar. João viu o anjo. João viu esse anjo que usaria esses servos profetas. Quando João viu os 7 mensageiros, os 7 anjos, ele viu que um daqueles anjos era o anjo mais subsaliente. E João foi prostrar o pé do anjo para adorar aquele anjo. E o anjo diz assim, ó: eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, que era mais mostrado para adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, aqui conservo seu, e dos teus irmãos profetas. Aquele anjo era conservo de João, e dos teus irmãos profetas, no plural. Vocês estão vendo que esse anjo mensageiro, ele vai usar várias pessoas. Aí ele fala assim, ó: e disse-me: não faças tal, porque eu sou conservo teu, e dos teus irmãos profetas, dos que guardam a palavra deste livro, adora a Deus. Nem o anjo aceitou a adoração. Olha, meus amigos, quando esse anjo
lá no livro, no princípio do livro de Apocalipse, que Jesus Cristo fala aqui no princípio do livro, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, do qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, está vendo? E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Foi aquele anjo que João viu no final do livro de Apocalipse, que João, ele viu que aquele anjo era mais subsaliente, que foi prostrar para adorar aquele anjo. Aí o anjo falou: não faças tal. Vocês estão entendendo? Agora, meus amigos, nós vamos falar agora da descida desse anjo. Esse anjo, toda a Bíblia, o profeta fala que a igreja subirá no capítulo 4 do livro de Apocalipse, até o capítulo 4. Ali está todos os acontecimentos para proceder o arrebatamento. Está até no capítulo 4 do livro de Apocalipse. O resto são profecias e complemento que vai se cumprir dentro do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Mas vamos entender como foi que esse anjo desceu para a terra. Olha como está escrito aqui, Apocalipse 10. Eu falo sobre o arrebatamento porque as denominações creem que o céu vai abrir e que as pessoas vão subir, mas a Bíblia ela não está escrita dessa forma. Em Apocalipse 10 diz assim: e vi outro anjo forte que descia do céu vestido em uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol. Vocês estão vendo aqui? O seu rosto era como o sol. Por que esse anjo tinha um rosto como o sol? Porque existe um ministério em Malaquias 4:2, que nascerá o sol da justiça e que salvação trará debaixo de suas asas. Existe esse ministério do sol da justiça, que o profeta fala assim: quando o sol da justiça nascer com cura, não será uma cura física como nós pensamos. O mortal será revestido de imortalidade. Aí o anjo forte, ele desce no capítulo 10, e o arco celeste, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Por que seus pés como coluna de fogo? Duas testemunhas lá em Israel, que vai ser usada por esse anjo para salvar 144 mil judeus. Mas esse anjo estava envolto de uma nuvem, que foi a mensagem desse profeta William Branham. É por isso que esse anjo vai usar servos profetas. A Bíblia, no livro de Apocalipse, quando esse anjo começa a dizer, começa a relatar, ele fala que ele é conservo teu e dos teus irmãos profetas. Amém. Vocês estão vendo que está no plural? Amém. Está no plural, para que vocês possam entender isso de uma clareza tão grande. Porque não deixa que as denominações do sistema, porque esse anjo forte estará aqui na terra materializado. Do capítulo 10, versículo 1 ao versículo 7, é esta mensagem que eu vos prego. A mensagem de William Branham, o profeta fala que a minha mensagem é Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém. Só que existe Apocalipse 10, de 8 ao 11, que é o mesmo anjo. É o mesmo anjo que colocou o pé sobre o mar e sobre a terra, que se materializou para revelar os selos do Apocalipse. E esse anjo estará materializado de novo em Apocalipse 10, de 8 a 11, como está escrito assim, ó. E a voz que do céu me tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse-me: e vai e toma o livro aberto da mão do anjo, está vendo? Que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Vocês estão vendo que o anjo forte estará de novo materializado com o pé sobre o mar e sobre a terra. Em Apocalipse 10, de 1 a 7, o anjo forte desce com o pé direito na terra e no mar, se materializa. Em Apocalipse 10, de 8 a 11, o anjo forte está de novo com o pé sobre a terra e no mar. Está materializado de novo. Aí diz assim: e fui ao anjo e disse-me: dai-me o livrinho. E ele disse: tome e coma.
Ele fará amargo ao teu ventre, mas na sua boca é doce como mel. E tomei o livro da mão do anjo e comi, na minha boca era doce e como mel, e havendo comido, meu ventre se tornou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a povos, multidões, nações e línguas e reis. Será um profeta que vai profetizar de novo para povos, multidões, nações e línguas e reis. Amém. Que esse anjo forte estará de novo na terra para profetizar outra vez. Mas eu quero ler aqui para que vocês venham entender. A mensagem é Festa das Trombetas. Festa das Trombetas. O que meu Branham fala nessa mensagem, Festa das Trombetas, para que vocês possam entender. Olha o que meu Branham está dizendo aqui. Quero que vocês entendam. Ele diz assim, o parágrafo é 264. Olhe, quero dizer uma coisa mais atentamente agora. Não perca isso. O profeta está dizendo que ele vai dizer uma coisa bem atenta, que vocês não deixem isso passar por alto de jeito nenhum. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês que dizem ser da mensagem, vocês que dizem crer no profeta, o profeta está aqui dando uma advertência a vocês, para que vocês não deixem passar o que ele vai dizer aqui agora. É uma coisa que ele está advertindo vocês. Olha, não perca isso. Ele fala assim, ó, observe, quero dizer uma coisa mais atentamente agora. Não perca isso. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo, está vendo? É o mensageiro do sétimo selo, o sétimo anjo. Ele é o mensageiro do sétimo selo. Aquele sétimo anjo que desceu naquela constelação, ele é o mensageiro do sétimo selo. Ele é o mesmo mensageiro de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele é o mesmo mensageiro de Apocalipse 10, de 8 a 11. É aquele anjo que é conservo teu, João, e dos teus irmãos profetas. Aí ele fala assim, o que o profeta está dizendo, ele fala assim, observe, quero dizer uma coisa mais atentamente agora. Não perca isso. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. É o mensageiro do sétimo selo em Apocalipse 10. Era o sétimo selo, está vendo? Até a sétima trombeta. Vocês estão vendo? Amém. O sétimo selo, até a sétima trombeta. A sétima trombeta, meus amigos, soa para Israel. O profeta está dizendo que o sétimo anjo, ele vai até a sétima trombeta, ele vai até o evangelho passar para Israel. E aí ele fala assim, ó, o sétimo selo, em Apocalipse 10, era o sétimo selo até a sétima trombeta, vocês estão vendo? Entre esses dois tempos, em Apocalipse 10, quais são os dois tempos? Apocalipse 10, de 1 a 7, que é irmão Branham, e Apocalipse 10, de 8 a 11. Mas o profeta está dizendo aqui que é o mesmo anjo, que ele é o mensageiro do sétimo selo, em Apocalipse 10. Amém. Aí virando a página, ele fala assim, ó, ele fala assim, olha como é que está escrito aqui. Ó Deus, como podemos dizer isto para fazer com que o povo veja? O profeta estava explicando para as pessoas, e ele aqui faz uma afirmação. Ó Deus, como podemos dizer isso para fazer com que o povo veja? Porque o povo não estava entendendo o que o Branham estava dizendo. O povo não estava entendendo, mas o profeta aqui fala assim, ó Deus, como podemos dizer isso para fazer com que o povo veja? O que ele estava dizendo ali? Ele fala assim, ó, entre esta sexta trombeta e a sexta trombeta, o sexto selo soa ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, está vendo? Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, que a sétima trombeta soa para Israel, porque o povo de Israel, Deus trata ele como trombetas, e nós gentios, Deus trata como selos. Nós somos a igreja de Cristo aos gentios, passa por 7 eras da igreja, e passa por 7 selos.
todos os acontecimentos que foram no meio do povo gentil está escrito através desses 7 selos. Amém. E esses 7 selos vêm se desenrolando para trazer os acontecimentos, aquilo que Deus vai nos mostrar como será o fim do tempo. E o povo judeu lá, Deus trata com eles como trombeta. Ainda falta a última trombeta para tocar lá em Israel. É o que o profeta está dizendo aqui, ó. Entre essa 6ª trombeta e a 6ª trombeta, a 6ª trombeta e o 6º selo soam ao mesmo tempo. E entre essa 6ª trombeta e a 7ª trombeta, aparece um profeta diante do gentio para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. E as 2 testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus. Vocês estão vendo aqui o que o irmão está dizendo aqui? Olha como está escrito, porque você não pode sair do que o irmão Branham falou. Se você diz que quer a mensagem do irmão Branham, olha o que o irmão Branham está dizendo aqui. Isso aqui é uma coisa que não tem como interpretar. Aqui é do jeito que está escrito. Ele fala aqui, ó, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, a 6ª trombeta e o 6º selo soam ao mesmo tempo. E entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, está vendo que é para Israel, aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. Qual é a doutrina, meus amigos? Pentecostal original é quando o poder vai cair sobre a noiva. É como à meia-noite ouve-se um clamor e daí o esposo irá ao encontro. Aqueles que têm um azeite vão receber o poder pentecostal original. Do mesmo jeito, lá em Pentecoste, que aquele poder caiu sobre aqueles apóstolos lá, que eles saíram pregando o evangelho. Essa noiva do último dia vai cair este poder pentecostal sobre ela. O profeta fala que vai ser um avivamento rápido, que a noiva vai varrer o mundo em 40 dias. Amém. Olha o que mamãe está dizendo aqui, ó. Para que não veja interpretar a palavra, ele diz assim: entre essa 6ª trombeta e a 7ª trombeta, a 6ª trombeta e o 6º selo soam ao mesmo tempo. E entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. Está vendo? E as 2 testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus. Aqui não pode ser irmão Branham. O irmão Branham morreu em 65. Aonde que o profeta que aparece diante para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original, e as 2 testemunhas de Apocalipse aparecem para os judeus. Como é que isso aqui pode ser, irmão Branham, meus amigos? Então essa escrita aqui está errada. Como é que pode ser, irmão Branham? Vamos prosseguir a leitura. Ele fala assim, ó: para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. E as 2 testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus, está vendo? Para enviar a Jesus Cristo, enquanto a igreja está sendo arrebatada. Aqui pode ser irmão Branham, meus amigos? É irmão Branham quando a igreja está sendo arrebatada. Está sendo arrebatada é tempo presente. É um profeta ali regendo o arrebatamento. Vocês estão entendendo que existe uma mensagem profética de Apocalipse 10, de 8 a 1, quando o anjo fala que eu sou conservo teu e dos teus irmãos profetas. E as pessoas que dizem crer nessa mensagem estão com a mensagem do irmão Branham na mão e não está entendendo o que o irmão Branham está dizendo. Mas isso aí é para cumprir a era de Laodiceia, porque essas pessoas que estão sob a era de Laodiceia estão cegas. Estão com as mensagens na mão, mas não conseguem ver a profundidade do que o irmão Branham está dizendo. Não consegue ver a profundidade do que o profeta está dizendo. E ele fala assim, ó, para os judeus, para enviar a Jesus Cristo, enquanto a igreja está sendo arrebatada. Ele fala assim: todos eles profetas, amém? A palavra do Senhor não pode ser quebrada, não será uma denominação. O profeta diz todos, olha que o profeta está dizendo aqui no plural.
Se você está dizendo assim que o irmão Branham é o único profeta, que o irmão Branham fez tudo, o profeta está dizendo aqui no plural, todos eles profetas, amém? A palavra do Senhor não pode ser quebrada, não será uma denominação. Vocês estão entendendo aqui que o profeta está dizendo que existirá um profeta diante dos gentios, quando a igreja está sendo arrebatada. É tempo presente. Aí, o que o profeta do irmão Branham veio fazer? O irmão Branham veio profetizar as coisas que iriam acontecer. Isso aqui é uma das profecias de William Branham. Às vezes as pessoas falam: eu creio no irmão Branham como profeta. Ou você está na primeira e segunda etapa lá, com o irmão Branham, o batismo em nome de Jesus e a restauração da Santíssima Trindade, que o povo criou na Santíssima Trindade. E onde é que está? Como é que você diz que aceitou o irmão Branham como profeta? Isso aqui é uma das profecias do irmão Branham. E vocês ouvem uma mensagem como essa e não creem. Pega e lê essa mensagem, festa das trombetas. Vocês estão entendendo? Ele fala assim, na mesma parte. Ao mesmo tempo agora, tão logo que esta igreja noiva seja reunida, ela é arrebatada. Vocês estão vendo que existe alguém para reunir essa noiva? Esse profeta vai ter que reunir essa noiva. O profeta, o que o profeta está dizendo aqui é uma das profecias para cumprir tudo que eu estou dizendo para vocês aqui. É na mesma página. Ao mesmo tempo agora, tão logo que esta igreja noiva seja reunida, ela é arrebatada. E esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, é o mistério da ida, e os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta, do qual são dois profetas, Elias e Moisés. E eles retornaram aí, é onde os pentecostais estão todos confusos. Elas estão esperando por algo acontecer. A igreja já foi. Isso é para os judeus. Vocês estão vendo que existe um profeta para reunir essa noiva? Para reunir essa noiva de Cristo? Aí, na mesma mensagem, o parágrafo é 201. Olha o que o meu irmão está dizendo aqui, Em que dias estamos vivendo? A hora agora, amigos, corram para salvar a sua vida. Ele fala aqui, observe agora, encerrando um ministério semelhante a do sétimo anjo, as duas testemunhas. O profeta está dizendo aqui, que um ministério semelhante ao dele. Olha como está escrito isso aqui. Olha como está escrito na mesma mensagem. Em que dia estamos vivendo? A hora, corra, amigo, para salvar suas vidas. Observe agora, encerrando um ministério semelhante ao do sétimo anjo, as duas testemunhas. Vocês estão vendo? Que existirá um ministério semelhante ao dele, que é quando esse ministério vier, levar a noiva, aí entra as duas testemunhas. Como é que isso aqui pode ser, irmão Branham? Isso aqui é uma das profecias do irmão Branham, o irmão Branham profetizando aqui o futuro. O irmão Branham não é profeta? Ele não vem profetizar as coisas futuras? Vocês pensam que nenhuma, meus amigos, das profecias que o irmão Branham profetizou dentro dos céus aconteceu ainda? Nós só temos as revelações, nós não temos nenhum dos complementos daquilo que o irmão Branham pregou, e nenhuma profecia que ele profetizou se cumpriu ainda. Para que as profecias de William Branham venham a se cumprir, é preciso que todos os selos estejam abertos na terra, todos os 7 trovões consecutivos soando suas vozes. Aí sim, as profecias de William Branham começam a se cumprir. Eu já vi pessoas que creram nessa mensagem e hoje dizem que o irmão Branham, que ele não acredita mais não, mas ele não sabe que ainda falta abrir os trovões para que as profecias de William Branham venham a se cumprir. Vocês estão entendendo? Quando o sétimo selo abre o quarto selo, abre o sexto selo, abre o quinto selo, os 3 primeiros selos já estão abertos.
que é o cavaleiro montado no cavalo branco, o mesmo cavaleiro montou no cavalo vermelho e o mesmo cavaleiro montou no cavalo preto. Mas existe um cavalo ainda a ser montado, que é o cavalo amarelo denominacional, que o anticristo desce nesse cavalo amarelo denominacional e vem com o poder do engano para enganar as pessoas sobre as religiões da terra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então, meus amigos, nenhuma das profecias de William Branham se cumpriu ainda, porque ainda falta abrir o quarto selo, que o anticristo monta no cavalo amarelo denominacional, ainda falta abrir a outra parte do quinto selo, ainda falta abrir o sexto selo e o sétimo selo. Aí sim, quando esses 7 trovões consecutivos estiverem na terra soando suas vozes, aí todas as profecias do que o William Branham profetizou dentro dos selos, aí sim o cordeiro sai do trono, a intercessão acaba, porque Deus vem levar a sua noiva daquele arrebatamento. Porque quem vem revelar os selos para nós através do irmão Branham foi o 7º anjo, foi Cristo, foi o Espírito Santo. Mas quando os selos já estão revelados para a noiva, só em revelação, mas não está ainda em cumprimento. Mas quando o Senhor Jesus Cristo tomar o livro da mão do Pai, porque o livro ainda está na mão do Pai, quando o Senhor Jesus Cristo sair da prospiação, que pegar o livro, que ele toma o livro da mão do Pai, aí sim ele vem buscar a sua noiva. Aí as profecias de William Branham começam a se cumprir. O profeta está dizendo aqui que existirá um profeta diante dos gentios para levar essa noiva no arrebatamento. E muitas dessas pessoas que dizem crer nessa mensagem, eles não vão crer nisso porque eles estão presos, porque eles não entenderam os selos, porque eles estão dentro da era de Laodiceia. E esse é o povo que diz que tem tudo. Este é o povo que está enriquecido, que eles dizem que nada tem falta para eles, mas eles não conseguem ter visão para ver o que está dentro dessas mensagens. É por isso que na era de Laodiceia Deus disse que essas pessoas são pobres, miseráveis, cegos e nus, porque não conseguem ver as profecias de William Branham. Aí esse aqui é irmão Branham. Como é que irmão Branham vai estar na hora do arrebatamento? Nunca houve na história da Bíblia Deus tirar um homem do pó para fazer um mal. Para você ver que Elias e Moisés, eles vão ter que morrer. Muitos falam que Moisés morreu, mas Moisés apareceu no monte da transfiguração. Elias e Moisés apareceu lá no monte da transfiguração, para que vocês possam entender o que aconteceu no monte da transfiguração. Não foi Elias e Moisés que tomou a forma de homem, foi o Senhor Jesus Cristo que tomou a forma deles. Foi o Senhor Jesus Cristo que foi transfigurado a forma de Elias e Moisés. Isso prova que o Senhor Jesus Cristo não era um homem comum, ele era divino. Jesus Cristo sempre foi divino, mas ele tinha que cumprir o plano de redenção. Ele tinha que passar pelaquele calvário. Ele é o nosso parente redentor. Ele teve que morrer para nos colocar de novo na posição de Adão. Mas espero que vocês tenham entendido isso, que o Espírito Santo venha orientar vocês, que existe isso aqui, são as profecias de William Branham. Se você parar para entender que nenhuma das profecias que William Branham profetizou dentro dos selos aconteceu ainda, mas quando esses selos forem completamente abertos, aí vocês vão ver o que esse profeta profetizou. E as pessoas não entendem o selo. O selo, meus amigos, você tem que ter luz para ver. Se você ler esse livro aqui, existem pessoas intelectuais, pessoas que têm 5 ou 6 faculdades, que lê isso aqui e não vê essas coisas, porque não é pelos olhos humanos que você consegue ver isso. Vocês têm que ver pela luz da palavra. Não é pela intelectualidade. Vocês podem pegar essa mensagem, não é pela sua intelectualidade. Isso aqui é pelo Espírito de Deus. Vocês estão vendo lá no livro de Apocalipse, que, como está escrito aqui no princípio aqui, revelação de Jesus Cristo, do qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Está vendo? Servos são profetas.
as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, tá vendo? Enviou e notificou a João. Deus comissionou um anjo para levar esse conhecimento a João. Quando chega no fim de Apocalipse, esse anjo fala que ele é conservo teu, João, e dos teus irmãos profetas. Amém. Aquele anjo, ele é conservo, ele veio para usar esses mensageiros. Mas quem é esse anjo? É o sétimo anjo. É o sétimo anjo de Apocalipse 10. O sétimo anjo desce em Apocalipse 10 com 3 ministérios: alarido, voz de arcanjo e trombeta. Alarido, voz de arcanjo e trombeta. É o mesmo ministério de Malaquias 4. Em Malaquias 4:2, Deus começa a narrar o sétimo selo de trás para frente. Em Malaquias 4:2 diz que nascerá o sol da justiça e salvação debaixo de vossas asas. Isso aí é um ministério do sétimo anjo. E aí fala assim: e pisará o ímpio que farão cinza debaixo da palma. E lembra da lei de Moisés, Deus serve do qual em Horebe, as 2 testemunhas. E meu profeta Elias, antes que venha o grande terrível do Senhor. Quer dizer, antes que vier o ministério do sol e o ministério dos judeus, vinha o ministério do profeta Elias. Porque Deus está narrando o sétimo selo de trás para frente. Dentro de Malaquias 4, está ali o ministério do sol, o ministério de Israel e o ministério do profeta Elias. Mas o ministério do profeta Elias vem antes que venha o grande terrível dia do Senhor. Porque quando esse mensageiro falar a voz do arcanjo, já dentro da tribulação, e as 2 testemunhas já é também dentro da tribulação lá. Mas o profeta Elias vem antes do grande terrível dia do Senhor. Mas em Malaquias 4 existem 2 ministérios: o ministério do sol e o ministério de Israel. E também em Apocalipse 10, o anjo forte desce, o rosto como a nuvem, o rosto como o sol e seus pés como coluna de fogo. O mesmo ministério. Esse anjo vem com 3 ministérios. Espero que vocês tenham entendido a minha mensagem, que Deus possa abençoar, que vocês venham ter, vocês parem para entender o que o irmão Branham está dizendo nessas mensagens. Parem para entender. Foi por isso que muitas pessoas caíram na cilada, acreditando que o Cordeiro saiu do túnel, que a intercessão acabou, enquanto as profecias de William Branham, nenhuma se cumpriu ainda. Nenhuma se cumpriu. Para que as profecias de William Branham venham a se cumprir, é preciso que esses 7 trovões estejam na terra consecutivos, suando suas obras. Espero que vocês tenham entendido. Grande Pai Celestial, leva-nos, Senhor, debaixo da cobertura do Teu sangue, nos proteja e nos livre de todo o mal. Amém. Graças a Deus.